elas querem ser premiadas. Só que aí depois a régua ela aumenta ainda mais, né? Então, para onde nós vamos e de que forma a gente pode trabalhar isso de maneira estratégica e ligada também aos objetivos do negócio. Ladies upstairs, please. Thank you very much. Thank you. So the escalator you want should be escalator. Thank you very much. Yeah, it is. Yeah, it is. Stairs, please. Thank you very much. Yeah, it should be. Thank you very much. All right. Thank you. Even more successful. Uau. Alguém pode me ajudar? Alguém pode trazer uma perspectiva aí para mim? Que isso? O que você está fazendo? Por que isso? Que se compara à mulher no ambiente de trabalho carregar a responsabilidade que muitas vezes não é dividida nem compartilhada com a pessoa que ela tem como companheiro ou companheiro, e como ela tem mais dificuldade ainda comparada a um homem que não compartilha isso e consegue só focar no trabalho. E depois, passados alguns degraus, elas foram se dando conta do que estava acontecendo e já tinha subido alguns degraus, e aí acho que a ficha foi caindo. Também, é claro que para um experimento o sentimento é de, não, mas só é assim porque alguém mandou fazer dessa forma, mas o depara que existe, né, com as questões de igualdade de gênero, eu acho que ele é muito válido no sentido de que, como o Márcio colocou, não dá para não se indignar, né, de alguém um dia ter dito que as coisas têm que ser assim e a gente não fazer nada. Uma mulher ou nenhum homem o abordou e perguntou, é isso mesmo? É isso que eu tô vendo? Eu não sei te dar essa resposta. Eu não sei se em algum momento alguém tentou argumentar, né? Para fins de experimento, porque nós precisamos, ele encerrou aí justamente para trazer essas reflexões, para que a gente possa colocar a nossa perspectiva e tentar interpretar essa intervenção, né? De por que as coisas são dessa forma assim, e ninguém se pergunta por que é que nós continuamos a fazer dessa forma. Qual é o sentido de, em 2020, nós continuarmos assinando contratos de adesão por aí, sem perguntar o motivo do mercado de trabalho? Como o Rogério falou, de uma forma muito, muito importante, as mulheres elas estão carregando o carrinho de bebê ali naquela escada, ninguém ajudou. Então isso é uma simbologia também que a gente vê hoje dentro do mercado como essa. As mulheres trabalham, em média, cerca de 8 horas a mais do que os homens, por conta dessa absorção dos trabalhos de cuidado. Então, as coisas são como são porque nós deixamos de perguntar por que é que elas são feitas no trabalho doméstico, muito debaixo do guarda-chuva, como habilidades e tarefas femininas, né? Os iniciantes, então ali nos trainees nós somos a maioria, nós somos as maiores estagiárias também, mas nós temos menor remuneração, nós não avançamos muito no pipeline ali de promotabilidade, e depois nós não chegamos sequer aos conselhos. Nos conselhos nós somos inexpressivos. O maior nível acadêmico, e elas não estão na alta liderança, por que é que eu estou perdendo inteligência na tomada de decisão estratégica? O que é que está impedindo essas mulheres de chegarem a esse lado? Conhecendo essa realidade, de que, ora, veja, nós temos mulheres altamente qualificadas, mas elas não estão tomando decisões. Então, o nosso problema, ele não está nas habilidades técnicas, ela está na cultura, na forma como nós estabelecemos a hierarquia das nossas organizações, que impede e muitas vezes expulsa essas mulheres, o que não faz absolutamente nenhum sentido, não é verdade? Já que nós não somos opostos, nós somos diferentes e complementam expectativas de gênero, atribuem valores. Então, nós temos aqui no Brasil o homem que a gente escuta comumente ser chamado de homem alfa. É aquele homem que não chora, é aquele homem que tem uma imensa tolerância ao risco, é um homem que tem uma gestão mais voltada para o comando e controle, é uma cultura muito mais de dominância. Não tenham essas características, cheguem a esses lugares. Então, eu não estou falando exclusivamente de mulheres, eu estou falando de homens que não performem exatamente como esse homem alfa, que tenham características de uma gestão mais influente e menos autoritária, ligados ao feminino, mas que não tem nada a ver, que são ligados a essa valorização dos sentimentos, a gestão boa das emoções, a
características mais empáticas. Tá? Quero que vocês façam esse teste, não se assustem com o resultado, tudo bem? Porque vocês vão perceber que todos nós temos algum preconceito, todos nós temos vieses, porque estamos vivos, somos humanos e fazemos parte dessa cultura. A cultura nos atravessa. Liderança, quais são as características que essa pessoa tem na alta liderança? Vocês querem contribuir a partir do ponto de vista de vocês, do que vocês têm visto na carreira de vocês? Ele precisa ter uma infraestrutura em casa que dê suporte para ele e agarra lá fora, né? Perfeito, perfeito. Alguém precisa dar conta da vida, né? Trabalhar tanto, porque ele tem que ser o provedor. Ele é que traz o dinheiro para casa, certo? Rede social, né? O dinheiro é um recurso que existe no mundo, é impossível viver sem ele. O mundo não se organiza sem dinheiro. E aí o dinheiro é uma consequência de uma organização social que é complexa, certo? Tem algumas responsabilidades que são, inclusive, injustas. Porque na medida em que eu determino que o homem ele deve ser o provedor, eu não estou dando uma outra opção para ele, né? Eu não estou dando uma outra opção, principalmente agora, em 2020, como nós temos visto, o número de mulheres chefes de família tem aumentado muito. Só que essa mulher, além dela chefiar a família, ela precisa lidar com esse estereótipo e esse papel de gênero que dentro do ambiente organizacional não a reconhece como uma líder de família. Não está ligado ao gênero. Mas como o ambiente de negócios, ele não é muito afeito às questões familiares. Então, nessa pesquisa, nós tínhamos lá a Laura e o Jorge. Ambos pediram demissão, cada um por um motivo. A Laura, ela fez um sabático de 2 anos e ela foi fazer uma escalada, e ela foi ao Tibete, e ela foi descobrir novas formas de vida. Ela foi realmente se aventurar aí por 2 anos, observando os 2 primeiros anos de vida do filho dele. Ele se dedicou integralmente ao filho durante aqueles 2 primeiros anos. Bom, passado esse período, ambos retornaram ao mercado de trabalho e fizeram entrevistas nos mesmos lugares. O que nós constatamos? Ao final, a Laura foi considerada, a Laura foi contratada e o Jorge continua aí amargando esse período de desemprego. Então, o que foi observado nessa situação? Não é que o ambiente organizacional ele estava sendo hostil com a mulher, mas ele estava sendo hostil com quem priorizava a família ou valores muito mais voltados a essa parte emocional e não ao pragmatismo organizacional e aos valores de assumir risco, por exemplo. A gente está vivendo uma realidade mundial que vai de encontro a isso. Né? Vai de encontro a isso na medida em que a gente precisa agora colocar tudo na mesma página. Não existe mais vida compartimentada, né, gente? Nós trabalhamos e nós colhemos os resultados da nossa vida familiar da mesma forma, principalmente agora. Nós atribuímos o rosa ao feminino e o azul ao masculino. Mas isso é muito novo. Isso foi realizado agora, na era moderna. Em algum momento, o azul já foi de menino e o rosa de menina. Então, olha só como as coisas vão mudando e a gente não vai entendendo muito. Então, faz a mente femininas. Em algum momento, elas deixaram de ser femininas para ser masculinas. Mas a gente também não se perguntou isso. Nós agora vivemos uma realidade em que nas áreas de ciências exatas, de predominância masculina, quando já foi diferente. No próximo slide, que os médicos são os homens. Na área de cuidados paliativos, somos mulheres. E nas áreas mais cirúrgicas ou mais importantes dentro da esfera das ciências da medicina, os homens são os médicos aqui no Brasil. Quando na Rússia é o contrário. A medicina é uma profissão essencialmente feminina. Observamos aqui, eles não guardam conexão em nenhuma outra cultura. Né? Então, olha que maluco, a gente usa sempre a nossa régua pessoal como uma verdade universal, quando nós estamos falando de um planeta aí com 8 bilhões de pessoas e que nós precisamos nos alertar para saber se nós estamos fazendo melhor, se nós estamos evoluindo ou se nós estamos perpetuando um paradigma que sequer faz sentido. O fato de só a mulher ter direito a uma licença maternidade real gera toda uma cadeia de implicações que, assim, eu não vejo como reverter se a gente não mexe numa causa raiz ou numa das, que eu também acredito muito, que passa por isso que você colocou. Levarmos os nossos liderados homens a compartilhar as tarefas e nós também, nós
darmos o exemplo, né? Eu procuro fazer bastante isso, né? Eu tenho alguns dos meus líderes ou têm filhos pequenos, muito pequenos, bebês, ou eles vão ter filhos em breve, né? Então, incentivá-los a ajudar e compartilhar as tarefas com as esposas e participar da educação do filho é uma forma da gente reduzir isso, que ela estava grávida. E o jeito que a gente recebeu essa notícia, isso é o depoimento dela, ela falou que ela ficou surpreendida, né? Porque a gente ficou tão feliz com a notícia que ela, com todo o medo que ela tinha de, putz, como que eu vou fazer para licença maternidade, foi totalmente eliminado só pela forma como a gente deu a notícia. Né? Começa na expectativa, nos estereótipos e nos papéis de gênero, esse grande problema que nós temos. Nós vamos falar um pouco mais de maternidade lá na frente, mas eu vou antecipar porque eu acho que é super que a mulher seja a cuidadora. Claro, nos primeiros dias, nos primeiros meses, obviamente o bebê só vai ser alimentado pela mãe, não é verdade? Só que a gente considerou isso para todas as outras coisas. Então, tudo bem. A mãe a única fonte de alimentação daquela criança. Mas existe o banho, mas existe também a troca da fralda, o colinho e muitas coisas aí que quem é pai e mãe sabe como funciona. Então, quando nós estabelecemos os papéis, homem cuida dos negócios, mulheres cuidam dos afazeres domésticos e da prole, foi aí que a gente começou a criar esse super paradigma que está estabelecido até hoje. A liderança é fundamental nisso. Valores que líderes levantam e cascateiam são valores que estabelecem a cultura organizacional de negócios. E não é uma coisa absurda o ambiente organizacional. Muito pelo contrário, ela compõe o ambiente organizacional. Então, o que nós temos feito hoje? Além de incentivar a paternidade ativa, que a gente chama, viu, Omar? Esse pai que cuida do filho, porque ele precisa criar esse vínculo ele precisa ser estabelecido desde o nascimento. E a Fernanda, a Cecília, as mulheres vão poder corroborar isso que eu estou dizendo, esse vínculo ele precisa ser criado. Então, a primeira fase ali de diversidade e inclusão com relação à equidade de gênero foi aumentar a licença paternidade de 5 para 20 dias. De famílias onde tem só um pai e uma criança, ou uma mãe e uma criança. Então, quando o conceito de família ele se expande e ele sai daquela figura heteronormativa, homem e mulher, casais, né? Heterossexuais, eu começo a entender que a parentalidade ela é muito mais do que gerar e prover, né? Ela está ligada ao afeto, ela está ligada aos cuidados. Então, de fato, Omar, quando nós falamos de relação homem-mulher, provedor e cuidador, eu vou perpetuar essa relação e eu não vou ter espaço aí para um ambiente proveitoso. Além do trabalho, ela também engaja mais, ela também entrega mais. Certo? Porque a sensação de pertencimento, gente, que é a liga que faz com que as pessoas façam entregas maravilhosas, ela tá ligada também a essa questão afetiva, tá? Então, Omar... Minha esposa é mineira, então nós dois fomos criados em ambientes muito parecidos. Então, os meninos nunca arrumaram a própria cama na história, nem lavaram um copo. E as meninas, sim. De certa forma, mesmo assim, quando ela ingressou no mercado de trabalho, ela sonhava em fazer carreira, etc. Mas aí, como o Omar disse, veio a questão da maternidade, a gente teve o primeiro filho, e ela seguiu na carreira dela, e eu na minha, até que chegou uma hora na carreira dela que ela conseguiu uma promoção para trabalhar 8 horas por dia, ela trabalhava 6. Tá? Era bancário. Eu quero ficar com meus filhos. Eu quero ver meus filhos crescerem. Entendeu? E, bom, como minha carreira estava avançada e era possível, eu respeitei o desejo dela. Até que, futuramente, assim, hoje ela mudou de trabalho, ela trabalha de casa, faz outras coisas. Mas ela não quis, e isso faz parte de como a gente foi criado. Da mesma forma que eu não gosto e nem consigo concentrar durante a semana em brincar com meus filhos. Assim. Minha cabeça é quase 100% voltada para a empresa. Permitir o máximo que, quando a mulher quer, ela tem a chance,
Mas parte das coisas, como que eu vou resolver? Mandando meu filho arrumar a cama dele, não deixando minha filha só brincar de princesa, de maquiagem. E aí eles vão se ver numa sociedade diferente no futuro. Acontecer 70 anos atrás. E daqui 70 anos nós vamos falar, nossa, como a gente deixava aquilo acontecer 70 anos atrás. Falando da série Netflix, coisa mais linda. As pessoas vão criando seus filhos já de outra forma. Gente. Então, é impossível não encontrarmos conflitos geracionais. Não tem jeito. E conflitos geracionais estão absolutamente ligados a valores morais cultivados em determinadas épocas diferentes da história, certo? Então, é natural que a gente encontre essas diferenças. Obviamente que os baby boomers, né? Baby boomers, geração X, depois millennial, geração Y, depois geração Z e os alfas, cada um teve um valor desenvolvido de uma forma na história. O que é tão maravilhoso? A possibilidade de conversarmos sobre esses valores e não tentarmos sobrepor uns sobre os outros, mas tentar achar uma convergência no que nos liga. Então, quando eu falo sobre equidade de gênero, eu não acho que deva ser mandatório que as mulheres trabalhem e cheguem a CISUT, mas opcional. E para aquelas que decidirem chegar a CISUT, que não encontrem os obstáculos que nós temos hoje. Por exemplo, vou cuidar da minha vida, isso diz respeito só a mim, a organizacional, qual é a empresa que eu quero construir, que cultura eu preciso ter, e a pública, né? Em que contexto eu estou inserido, como é a sociedade onde eu estou, onde o meu negócio se desenrola e onde eu vivo. Então, vivemos uma estrutura social, e aí eu vou falar muito rapidamente disso, porque ela é uma sociedade fundamentalmente racista, né? Isso tá de acordo, isso vem da nossa Constituição como nação, como América, enfim, e depois ela é androcêntrica. Tudo que nós desenvolvemos como produtos e serviços, ele vem de uma perspectiva masculina, né? Porque foi dada dessa forma. Então, fundamentalmente, nós somos fundadas na questão racial e androcêntrica, e tudo aí vai se desenrolar dessa forma, né? Isso, quando nós olhamos as posições operacionais e de servidão, elas estão reservadas às pessoas negras, né? E aí, quando a gente olha para áreas de RH ou de cuidados, a gente vê mais mulheres ali, e poucas mulheres em áreas como financeiro, por exemplo, que vai para um pipeline natural ali para as áreas de alta liderança, mais subjetivos do que aqueles que os baby boomers ou que a minha geração X pensava, que era aquela estabilidade financeira ou profissional. Então, de fato, nós precisamos, esse contexto macro, como ele nos atravessa, e avançar daí, né? Por quê? Porque nós ainda temos hoje, dentro da organização, 31% dos homens preferem ser liderados por outros homens, por exemplo. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ver a figura da liderança masculina. Quando nós temos uma liderança feminina, dá um bugzinho no nosso cérebro, sabe? Como o Bernardo falou, de repente, uma criação muito mais voltada para isso, para essa questão muito bem definida de o homem provém e o homem lidera. E aí a gente reproduz isso dentro da organização, a figura masculina naquele papel de poder. E aí a gente vai àquilo que o Omar falou muito, muito brilhantemente, quando falou de maternidade. A gente associa a mulher a cuidado. Como é que eu posso ser liderada por uma mulher? Ela não é racional. Olha só, os responsáveis por esses papéis que nós nos colocamos e que nós reproduzimos. Então, me pedindo aí de tomar decisões justas, né? Porque se eu estou falando que existe algo no meu inconsciente que toma as decisões por mim, a chance de eu não estar sendo muito justa ou muito clara nos critérios que eu estou utilizando para fazer minhas avaliações, muito provavelmente elas estão viciadas por esses vieses. Que existe uma estrutura social que é fundada em 2 parâmetros muito específicos e que eles estão aí dentro do ambiente organizacional massivamente. Então, elas voltam ali da licença maternidade, o ambiente é hostil, ela deixa de participar de reuniões estratégicas, ela deixa de fazer viagens a trabalho, mas não é porque ela optou por isso, é porque ela não foi mais designada para essas funções. Então, se ela está vendo o potencial dela ali sendo minado por conta desses vieses e dessas expectativas e estereótipos, ela
ela vai migrar para o empreendedorismo. É natural esse movimento nos conduzir, então elas vão lá e empreendem. Quando elas chegam no empreendedorismo, não é lá essas coisas, porque elas não queriam empreender, né? Não foi opcional, foi uma necessidade. Então, muito provavelmente, o negócio que essa mulher criou, ele não vai se desenrolar da melhor maneira possível, e aí ela empreende e o negócio não dá certo. O que a gente está fazendo com quase 52% da população brasileira feminina? Né? A gente está esmagando essas mulheres numa realidade que não faz muito sentido em 2020. Além delas passarem por tudo aquilo que as mulheres brancas passam, elas ainda recebem menos, simplesmente pelo fato de serem negras. Então, isso, como o Rogério descreveu tão bem ali no topo, depois a gente tem as mulheres brancas abaixo delas, depois o homem negro abaixo das mulheres brancas e, por fim, lá na base, a mulher negra ganhando aí 73% menos do que esse homem que está no topo. É tratar de especificidades. Não somos todos iguais, né, pessoal? Nós somos todos humanos, mas dentro da nossa humanidade, a nossa realidade, que é vista a partir do gênero, né, também do que está exposto para fora da pele, mas para o que está dentro também, precisa ser enxergado de uma maneira muito específica. E essas interseccionalidades precisam ser consideradas. Eu preciso espelhar o que eu vejo lá fora da sociedade. Eu não estou falando que eu vou buscar essas pessoas e eu preciso... Não, eu preciso ter certeza que o meu ambiente, ele é inclusivo o suficiente para acolher pessoas que entendam que a minha empresa é um lugar bacana para elas poderem colocar ali, para elas empregarem ali a inteligência delas, a capacidade técnica dessas pessoas. Elas vieram de uma universidade de ponta, que elas falam não sei quantos idiomas e que elas têm experiências incríveis. Elas muito provavelmente não vão poder apresentar essas credenciais, porque a aparência física delas já vai barrar elas ali na saída. De múltiplos fatores que se cruzam para nos tornar quem somos, né? Então eu não sou a Ana apenas, eu sou a Ana, uma mulher negra, de pele clara, heterossexual, casada, que não tem filho, muito heterogênea de mulheres. Tudo bem, pessoal? Assuntos que a gente trabalha tão bem em diversidade e inclusão, e também na área de sustentabilidade e responsabilidade social. Então, a ONU ela desenvolveu 17 objetivos sustentáveis para que a gente chegasse em 2030 um pouco melhores que somos como sociedade, tanto para pessoas quanto para o planeta. Um impacto muito grande no PIB mundial, gente. Eu não estou falando de pouca coisa, estou falando de trilhões anuais que estão deixando de ser colocados aí na economia, porque a gente não tem utilizado de forma estratégica o contingente feminino para que as empresas possam se basear e desenvolver suas políticas de equidade de gênero sem custo nenhum, mas que nos dá a possibilidade de interagir com empresas nacionais e estrangeiras a respeito do que elas têm feito em relação à equidade de gênero. São reuniões mensais com benchmarks incríveis, com alguns exemplos incríveis de como isso tem sido desenvolvido em empresas muito premiadas. Inclusão como uma área muito em voga nesse momento e que tem crescido, a gente está falando de uma cultura people-centric, a gente está falando de uma cultura organizacional que coloca as pessoas como eixo, né? Então, na medida em que a gente começa a entender que os números são movimentados por pessoas, a gente não tem opção a não ser olhar para esse fator humano de maneira estratégica. Então, eu costumo brincar que o elegível hoje na empresa é o capital humano. Então, por exemplo, hoje, as empresas que estão trabalhando a cultura people-centered não tiveram tantos problemas para poder se adaptar ao home office, né? Não tiveram tantos problemas para poder entender como se movimentar nesse momento. Já não tem o presenteísmo aí como um valor necessário para poder fazer a gestão, sendo observadas dentro das suas realidades. Então, o fator que eu gosto de dizer, que para lucratividade, para desenvolvimento e para inovação, ele é um fator humano. Não existe chance de inovarmos se não olharmos para a pluralidade de pessoas que estão dentro das organizações. Não tem saída. Se a gente não começar a perceber onde nós estamos e qual estratégia a gente vai usar para a gente se conectar com aquele consumidor final, seja ele um CNPJ ou um CPF, a gente não tem muita saída. Que é volátil, que é ambíguo, que é complexo, que é incerto. Qual que é o único eixo que eu tenho dentro desse ambiente? É o fator humano que compõe a minha organização. Porque um produto ou um serviço colocado no mercado, ele se torna obsoleto muito rapidamente, né? O pioneirismo, que era tão ovacionado há algum tempo atrás, ele hoje em dia já é um fator um pouco duvidoso, porque o pioneiro é aquele que vai ser copiado de uma forma ainda melhor por aquele que vai vir depois. Então,
dentro de um ambiente VUCA, dentro de um ambiente organizacional tão complexo e tão veloz como esse, se eu não olho o fator humano como estratégico, eu com certeza vou estar deixando de ganhar. Eu estou falando em investimento no meu diferencial competitivo. Inovação, na mesma página, eu estou falando na capacidade estratégica das empresas de gerar soluções inovadoras. Como é que se gera solução inovadora, gente? Alguém consegue me dar uma solução? Considerar pontos de vista diferentes, certo? A gente pode considerar que isso tudo é importante. E aí eu vou pedir um pouquinho para a Ana Paula passar. Como é que eu posso resolver no top-down? Que tal ouvir a pessoa que tem ali o problema? Então, múltiplos pontos de vista podem chegar a soluções muito mais estratégicas. Então, eu gosto de usar gordas no Brasil. Gordas mesmo. E aí essas pessoas vão jantar no restaurante ou elas vão comprar uma cadeira de um design e elas não têm aderência, elas não conseguem se sentar, porque não é uma estrutura feita para aquele peso. E aí não cabe a nós julgar se a pessoa ela é gorda porque ela é saudável ou porque ela tem um problema. O que importa é que ela é gorda e ela tem capacidade de compra, de ouvir diferentes perspectivas, com diferentes backgrounds, que possam propor novas soluções a respeito de coisas simples que estão aí no mercado, né? Eu uso um exemplo para as que estão pensando em ser mães, sabem da importância disso. As mulheres, quando estão em fase lactante, elas têm necessidades muito específicas, né? E essa criação dessa mulher, ela está sendo patenteada e ela tem uma aderência gigantesca dentro desse universo, né? Será que um homem teria pensado nessa solução? Não pela incapacidade intelectual dele, mas porque ele não tem a vivência daquela necessidade. Ele não sabe o quanto aquilo pode ser importante e o quanto aquilo pode ter aderência no mercado. E pensar o que ninguém nunca pensou. Então, quando eu tenho múltiplas perspectivas e quando eu não puno as pessoas pelas observações delas ou pelas ideias dela, porque o que você falou, Rogério, é garantir a segurança psicológica necessária para tentativa e erro. Em que eu coletei alguns exemplos documentados de vezes em que esses modelos de machine learning foram construídos, em geral, por pessoas lá do Silicon Valley, e que são majoritariamente homens e brancos, e aí alguns efeitos nefastos desse viés de não sentir o problema, de não, né, até de alguma maneira de não estar no lugar do outro, né? Então, um exemplo interessante é quão piores são esses algoritmos do ponto de vista de reconhecimento facial para mulheres e homens de pele não branca. Então, por exemplo, aqueles carros que dirigem automaticamente são mais propensos a atropelar pessoas que não foram... A base de dados ali está tão pesada que os algoritmos ficam piores. Então, você vai para o aeroporto, se você não é branco, e isso inclui latinos, aqui nos Estados Unidos, que é uma questão grande, latinos, árabes, muçulmanos e além dos negros, você tem muito mais chance de não ser aceito, de não bater, né, não dar um match, porque os modelos simplesmente não são treinados com bases. E aí por isso que o Silicon Valley tem muitas iniciativas de trazer mulheres e diversidade de maneira geral, porque ali até a parte que era para ser super pragmática, em função de não ter teste suficiente, não ter amostra suficiente para aqueles algoritmos funcionarem bem naquele contexto. Se eu não me engano, dados de destruição massiva, alguma coisa assim. Então, Luiz Fernando, sim. E de fato, nós estamos desenvolvendo soluções enviesadas pela falta de diversidade que nós temos na construção dessas soluções. Colocar o mesmo casaco ali, do mesmo ponto de vista, como é que a gente vai determinar quais são todos os casacos do mundo, né? Então, essa é a importância da diversidade, essa é a importância de trazer perspectivas diferentes. Então, quando a gente fala de inovação também, e tecnologia principalmente, a gente precisa olhar para isso de forma muito, muito crítica. Essas mulheres, o que elas estão fazendo? Como elas percebem a nossa empresa? O que elas sentem na nossa empresa? Elas têm ambições aqui, elas sabem que elas podem ter, o que está sendo feito? O que o comitê vai atacar primeiro? Como é que a gente vai desenvolver isso de forma mais estratégica? Alinhado com a área de negócios. Porque a gente precisa atuar como líderes. Porque nós seremos necessários o tempo inteiro. Porque não tem jeito, turma. Estar na liderança é criar tendência. Vocês são tendência. Então, quando vocês mostram o compromisso que vocês têm com relação à licença parental, quando vocês mostram o compromisso que vocês têm para a diversidade de pontos de vista na criação de soluções, isso tudo precisa ser verbalizado. Né? Que a maneira como ela faz é boa
a gente pensar dessa forma. Então, esses são os primeiros passos para a gente entender onde a gente está e para onde a gente quer ir. Ana, elas não estão retornando após licença maternidade, quer dizer, elas vêm e depois elas vão embora e elas não conseguem entender as nossas políticas aqui para promotabilidade. Chances de lucratividade em 21%, considerando a empresa concorrente que não investe em equidade de gênero. Essa chance de lucratividade se comparada com a concorrente aí, que também vai impactar de forma estratégica em outras áreas. Vocês vão adaptar para a realidade de vocês. Depois, eu vou precisar exigir diversidade de candidatos. Eu vou precisar oferecer treinamentos em vieses inconscientes nas pessoas que estão definindo ali, fazendo os critérios de seleção e todas as lideranças. Porque tudo que é cultural, tudo que é social nos atravessa, pessoal e profissional, para todos. Porque quando eu digo para as mulheres que elas têm 4 meses de licença maternidade e eu digo para os homens que eles têm 5 dias ou 1 semana, eu já estou estabelecendo um critério de diferenciação muito cruel, né? Com uma pluralidade maior de pontos de vista, não vai ser todo mundo concordando com todo mundo. E aí eu lembro da CISUT, da pesquisa que eu falei para vocês, que constatou que existiam mais CEOs com o nome John do que mulheres. Imaginem o John perguntando para o outro John e para o outro John o que ele achava da ideia, né? Todos os Johns concordaram e ninguém vai falar, olha, pode ser diferente do que você está me dizendo. Então pode ser que a solução ela seja maior e ela atinja mais pessoas. Então essas soluções, principalmente com relação à inovação, e aqui, de novo, olhando a inovação como uma estratégia de negócio pós-pandemia, né, ela vai potencializar a criatividade. Então a contribuição da Ana, junto com a do Luiz, junto com a do Rogério, junto com a do Rafael e a do Pedro, muito provavelmente vai ser mais robusta do que a comunicação e a criatividade de 2 pessoas que vieram do mesmo ambiente, em que ele me proporciona a possibilidade de errar sem ser punida. Ele me faz sentir bem, porque é uma cultura inclusiva, eu tenho vontade de trabalhar. Eu tenho um senso de pertencimento muito maior. Então, produzir e performar vai ser natural. Pertencimento e o meu comprometimento com a minha equipe e com o ambiente onde eu estou inserindo, o meu ambiente de trabalho, porque eu tenho esse senso de pertencimento aflorado, obviamente eu vou conseguir entregar mais. Então, o turnover na empresa, quando ela tem uma política clara de equidade de gênero, ele é infinitamente menor. E tudo isso a gente consegue encontrar nessa pesquisa de resultados de diversidade como alavanca de performance, tá? Que eu vou dividir com você e errar sem ser punido por isso. Depois, oferecer uma flexibilidade entre a vida pessoal e a vida profissional, como uma forma de dizer, olha, tá tudo bem você se preocupar com seu filho com febre, tá tudo bem levá-lo ao médico, tá tudo bem se preocupar com como estão sendo as coisas para os seus familiares nesse momento pandêmico, seja para homem ou para mulher. Com o envolvimento da liderança, a liderança ela não tem saída, ela é essencial como sponsor, como alguém que compra a equidade de gênero e vive essa realidade, avanço, né? A gente não tem como deixar um pipeline ali que tem algum tipo de coisa nebulosa, precisa tudo estar muito claro. E aí, por fim, a gente tem uma empresa inovadora, porque isso vai ser natural. A gente está falando com sentimento. A gente está falando ali com o que a gente não está vendo, mas a forma como essa pessoa se sente a partir do momento em que ela passou por mim. Então, eu acho que nós podemos sempre falar de habilidades técnicas como fundamentais, a gente precisa falar de entregas, mas quando a gente fala de questão de gênero, de diversidade, de inclusão, a gente precisa entender que nós estamos falando com o lado humano e emocional das pessoas. E que isso não pode ser secundário, que isso precisa ser essencial em tudo que nos guia como organização e como líderes que somos. Mas para a nossa conversa hoje sobre questão a gente traz, porque não é só uma questão de igualdade ou justiça social, claro que existe isso também, a gente não pode ignorar, mas em todo o aspecto de inovação, de resultado, e de como a gente constrói uma empresa mais próspera a partir disso. E o Tempo é um dos lugares que eu vejo muito aberto a esse tema, até porque a gente é muito humano e a gente trata muitas pessoas, né, na sua integralidade, então esse tema, para mim, ele desce muito bem. Ao mesmo tempo, a gente hoje ainda tem uma representatividade muito baixa de mulheres na liderança, né? Então, tem algum gap aí que a gente precisa, e a gente aprofundar nossas discussões, mas tem algo aí que a gente precisa parar para pensar. Falar que existe uma estratégia de inovação em negócios, porque a gente precisa movimentar os números. A questão não é uma
coisa ou outra, mas ela é agregadora, né, Leonardo? É exatamente como você disse. Então, nós temos a função social da empresa, nós temos a área de responsabilidade social e sustentabilidade, mas quem nós queremos ser como identidade aqui? A gente quer usar isso como um valor competitivo porque é possível e não tem nada de reprovável nisso. Trazer inputs muito bons aqui, gerar muita reflexão para a conversa. E eu queria deixar uma sugestão, Léo, da gente, num próximo encontro, usá-lo, né, de alguma maneira. E acho que tem muitos paralelos. Eu fui fazendo diversos paralelos com o vídeo aqui, enquanto a gente conversava. E eu acho que trabalhar em cima disso, refletir em cima disso, pode ser bem legal aí como proposta para dar continuidade. Pois, né? Então, acho que a gente debater um pouco mais entre nós, aterrissar e entender até quais são aplicações disso, acho que vai ser bem importante. E eu espero poder acompanhar isso e comemorar também junto com vocês. E foi um prazer muito grande conhecê-los. Que bom que deu certo desse bate-papo acontecer hoje. E contem comigo aí para os desafios que vocês tiverem. A Ana fica incumbida de me passar as perguntas e depois de reproduzir a resposta para a turma. Obrigada. Valeu, obrigadão, Ana. Obrigado, Ana. Estamos juntos, pessoal. Ana, você quer falar alguma coisa?